Muito bem-vindo ao Miragem. Esse é o nosso espaço semanal para explorar tecnologia, consciência e futuros possíveis, sempre com um olhar crítico, prático e transformador. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os avanços e dilemas da inteligência artificial, desde as promessas da OpenAI para acabar com as alucinações, até o impacto de inteligência artificial em áreas inesperadas como mineração de ouro e até a criação de softwares que escrevem seu próprio código. Também vamos olhar para a corrida da robótica e da energia renovável liderada pela China, as novas tendências de hardware e busca com inteligência artificial, e até os desdobramentos geopolíticos dessa revolução tecnológica. A cada episódio, eu tenho a alegria de dividir esse espaço com dois parceiros que tornam essa jornada ainda muito mais rica. Tuta Neto e Samidana. Como vocês estão? Salve, Gabas! Prazer estar aqui. Hoje você está remoto aí no nosso grande irmão do Norte, mas estamos aqui tocando o nosso barquinho, o nosso Miragem. É sempre um prazer. O programa de hoje promete. Tuta, seja bem-vindo. E aí, pessoal? Bom estar aqui novamente. Estou animado com o programa de hoje. Bora para cima. Maravilha. Bom, realmente hoje eu estou fora do Brasil, mas fiz questão de estar aqui presente para estar gravando mais esse episódio com vocês, até porque, como sempre, é um episódio que tem bastante conteúdo muito relevante para toda a nossa proposta aqui de trazer para vocês o que tem de mais avançado, mais novidade, mais profundo em termos dessas mudanças todas tecnológicas que vão certamente alterar a forma como todos nós vivemos. E nós vamos começar o episódio de hoje com um tema que já causou muita discussão, muito debate em várias áreas, que é a questão das alucinações da inteligência artificial. A gente tem visto que é muito comum durante várias dessas interações que se faz com inteligência artificial, a gente vê que às vezes os modelos eles alucinam, né? E aí, recentemente, a gente teve um pronunciamento do Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, dizendo que tinha encontrado o motivo dessas alucinações e a forma como resolver isso. Eu acho que isso, quando de fato for resolvido, vai trazer grandes mudanças e melhorias para todos esses modelos, né? Quero ouvir vocês. Vamos lá. Samidana, você chegou a ver essa matéria? O que você acha? Olha, Gavas, a alucinação é o seguinte. Então, antes você pergunta alguma coisa, mesmo que a IA não sabia, ela inventava uma resposta. Então, você perguntava assim, quem é Fernando Gabas? Se ela não achasse nada, ela ia inventar um perfil para você. O que é extremamente danoso, porque você acaba tendo um feedback que você não sabe se você pode confiar. Isso é um problema que começou faz muitos anos, desde o GPT, a versão inicial, e foi melhorando. O GPT-5 ele já tem um grau de alucinação bem aceitável. Agora, como eu já comentei isso, eu já comentei isso, mas a gente pode falar de novo. A IA trabalha com probabilidade. Então, ela vai encontrando as palavras, vai encontrando as respostas de acordo com a estatística que a treinou. Então, você pergunta o que é uma célula. Aí, ela vai ver o contexto, está falando de célula de Excel, de célula do corpo humano, e vai responder nisso. E tudo de acordo com a probabilidade. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, se a probabilidade do melhor, o modelo mais provável é falar que é algo do corpo humano, for abaixo de, sei lá, 50%, é melhor eu falar que eu não sei. Então, ele está fazendo isso. Principalmente para quem faz pesquisa, ou usa para jornalismo, ou usa como ferramenta de trabalho, isso é um grande ganho. Então, saber... Eu diria que o ideal não seria nem saber só se não sabe ou não, mas talvez ela dá um percentual de confiabilidade na resposta. Ou seja, essa resposta que eu dei, eu tenho uma confiança de 30%, de 70% ou de 90%. Isso seria, no meu entendimento, muito útil ao usuário, porque você está dando assim, quanto você confia nessa resposta. Mas eu acredito que o caminho seja um pouco esse, Tuta Neto. Não, ia complementar você que além dele alucinar, às vezes, no texto, em uma informação, às vezes ele alucina no meio da informação, que é mais perigoso, porque ele pega fatos verdadeiros, então você está lendo lá várias coisas que são certas e no meio tem uma coisa inventada, né? Então, só para contextualizar um pouco mais da alucinação, eu acho que assim, seria bom talvez ele mencionar onde ele está chutando, grifar, onde ele tem menos chance de assertividade, onde tem mais chance. Eu acho que é um modelo que poderia funcionar.
Mas eu não sei, né? Ao mesmo tempo é um pouco como o ser humano funciona, né? Às vezes a gente é pressionado para dar alguma resposta, mesmo sem a gente ter uma resposta. Então, puta, às vezes você tá lá numa situação, a pessoa vem, te pergunta, cara, às vezes você tem que dar uma resposta meio tentando acertar. Acho que a AI, ela copia um pouco o homem nesse sentido, o que não é bom, né? A gente queria que ela acertasse mesmo. Fosse melhor, mas tem um outro ponto que até a gente está comentando antes de começar o programa. A Perplexity, logo no início do GPT, o GPT alucinava muito, e a Perplexity optou por um caminho de seguir fontes pesquisando na internet. O próprio GPT, de acordo com o modelo que você usa, ele vai te citar a fonte da resposta. Sim. E aí, cabe também, eu acho, ao usuário selecionar as fontes e saber qual a qualidade da fonte, né? A gente, por exemplo, o Tuta é o CEO da Samp, que faz conteúdo. Esse é um problema crucial no jornalismo, que é saber de onde que você pega a informação e você mesmo saber o seu estilo e como você confia. É isso, né? Na Samp a gente resolveu esse problema buscando fontes confiáveis que os clientes já confiam. Então, mitigando esse problema do GPT, porque hoje em dia, pega um jornalista, ele entra no GPT, pega lá uma informação qualquer e publica como se fosse verdade. E no final, esse é um risco para o veículo, né? Porque vai ficar ali, pode ter uma informação falsa, se ele não for atrás, se ele não apurar. Então, pegar fontes confiáveis é um bom caminho. Parece que tem um outro aspecto também, que em geral os modelos eles buscam quando as informações são mais amplamente divulgadas, né? São uma coisa mais difundida, mais senso comum. Mas muitas vezes o usuário está perguntando alguma coisa muito específica, né? Uma coisa muito rara. E até então os modelos eles tinham dificuldade de identificar esses aspectos mais raros, mais escassos, que não acontecem na grande maioria das vezes, para conseguir buscar isso como fonte de resposta. Parece que eles estão trabalhando. Eu acho que realmente essa ideia de vocês de repente ter algum tipo de score ou essa menção de fonte sempre alertando, né, da onde ele está buscando e por que ele deu aquela resposta pode ajudar bastante. Você sabe que eu tinha um professor... Nessa linha... Você sabe que eu tinha um professor, Garbutz? Só uma história bem interessante. Ele perguntava na prova, sei lá, quanto é 5 vezes 5? Né? Aí ele falava, qual que é o percentual que você confia na sua resposta? Se você colocasse 0, sua questão não valia nada. Se você colocasse 100% e acertasse, você ganhava aquela pontuação. Agora, se você colocasse 100% e errar, você perdia aquela pontuação. Então era uma maneira, desculpe te interromper, Gabas. Não, é que tem um aspecto aqui curioso que também tenho visto algumas empresas falarem, e eu ouvi do próprio Elon Musk comentando também, que existe um plano desses modelos de IA de criarem uma nova Wikipedia na internet, né? Nem sei se seria Wikipedia, óbvio, provavelmente não, mas como se fosse um acervo 100% confiável das informações que tem disponíveis. Então, seria como se fosse criar uma fonte fidedigna de conhecimento para que ali estivesse organizado e ordenado todo o conhecimento o mais próximo do fidedigno, do real possível. Eu acho uma missão quase que impossível, né? Porque quem vai determinar qual que é a verdade, qual que é o fato certo, qual não, mas existe já um movimento nesse sentido de limpar a internet, né? Dar uma limpada de um monte de lixo que tem, de um monte de besteira, de um monte de informação errada, de um monte de ruídos e barulhos que existem, né? Que os modelos, de uma certa forma, eles estão sujeitos a esses ruídos, a esses barulhos, porque eles absorvem absolutamente tudo que existe publicado. E aí, com isso, a gente teria uma fonte muito mais certa. Como é que vocês veem isso, essa pretensão do Elon Musk e de outros modelos, né, de criarem essa nova Wikipedia com informações todas confiáveis, conferidas, checadas e validadas? Eu acho que seria legal isso, e eu até penso assim, você podia ter uma IA verificadora. Então, você tem uma empresa que ela dá o selo que verificou aquilo. Então, aí precisaria haver, né, um sistema de remuneração, estou pensando aqui, mas que ela pegou uma fonte qualquer que seja e ela verifica se aquilo é dado primário, se é secundário, de onde veio. Isso acho que seria interessante. Quando a própria IA que dá o endosso, eventualmente pode ter um conflito de interesse e até, obviamente, se a IA que está falando que é verdade, ela acha isso. Então, seria bom você ter agentes, assim, falando numa linguagem de tecnologia, mais independentes. Bem, eu acho que vai ser mais uma fonte de informação, né? Então, assim, se você confia nela, show de bola. Mas, se não, você continua precisando de mais de uma para ter confiança nas coisas. Geralmente, se informar só por uma fonte é uma péssima escolha, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu também acho uma missão bem complexa, mas de uma certa forma dar uma limpada em muita coisa que tem não é uma má ideia, né? Realmente existe muito lixo, muitas notícias falsas, né? E cada vez mais sendo produzidas. Então, pode ser um benefício aí para o usuário final, mas concordo com tudo. Sempre vai ter necessidade do usuário checar, averiguar, pesquisar. Que, aliás, está aqui um alerta, né, para o nosso usuário. Não confie em tudo que você está vendo ali na IA. Sempre vale a pena você buscar fonte, fazer sua análise, ter o seu pensamento crítico. Isso devia ser um mandamento oficial, né, para todo usuário de inteligência artificial, principalmente quem está utilizando isso para estudos, né? Existe uma tendência cada vez maior disso ser aplicado na educação, tanto educação básica, educação superior, já é praticamente presente em quase em tudo que é feito. Mas a ideia é que a gente estimule sempre isso, porque, claro, esse é o papel do ser humano, desenvolver essa capacidade de análise, de pensamento crítico, de pesquisa e assim por diante. Qualquer tecnologia você precisa conhecer a limitação para usar bem. Por falar em tecnologia, a gente tem um recadinho aí do Gabas. Pode rodar. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Bom, temos então, dando sequência aqui no nosso programa, uma notícia que eu achei extremamente relevante, porque não somente ela por si só já é algo muito impactante em termos econômicos da sociedade, mas principalmente pelo que isso pode desdobrar em outras áreas, outros segmentos, outras indústrias, que pode trazer um grande ganho de riqueza e produtividade para várias áreas aqui na economia global. Existe uma empresa chamada Earth AI, é uma empresa australiana, que ela afirma ter descoberto uma metodologia através de inteligência artificial de aumentar a taxa de sucesso de descobertas de jazida de ouro em mais de 75%. Né? Então, isso é uma taxa totalmente atípica para esse tipo de indústria de mineração. Quem trabalha com mineração sabe o que a gente está dizendo, costuma ser muito baixo, né? A maior parte das vezes não resulta em nada essas análises, mas essa empresa, através dessa análise geológica, combinação com outros metais, então ele sempre descobre que quando tem ouro, tem alguns outros metais juntos, estanho, e aí buscando os estanhos, talvez eles consigam descobrir ouro e outras coisas mais. Então, eles fizeram toda uma capacidade analítica, que isso é uma grande vantagem da inteligência artificial, nessa capacidade de fazer essa análise completa de dados, de fazer mensurações, combinando coisas, fazendo cruzamentos de vários outros dados. E isso eu achei muito interessante, porque é algo que pode acelerar muito essa questão da descoberta dessas novas jazidas, mas isso também pode ser aplicado para qualquer outra coisa, petróleo e outras infinitas coisas que são necessárias, né? Como é que vocês veem isso, Sami Tuta? Eu trabalhei bastante na minha vida com modelos preditivos, né? Não necessariamente de inteligência artificial. Na verdade, o que você tenta fazer é o seguinte: você tenta entender as variáveis que aumentam a probabilidade de sucesso. Vou dar um exemplo parecido. Eu trabalhei bastante com credit scoring. Então, credit scoring, o Tuta vai lá pedir crédito, eu pego assim, qual que é a idade, qual que é o trabalho, qual que é a profissão, qual o histórico disso, e de acordo com essas variáveis eu tento estimar a probabilidade de ele ser ou não um bom pagador. E diante disso eu opto por conceder ou não um crédito. De maneira análoga, quando você fala de ouro ou de mineração, é a mesma coisa. Ou tem ou não tem. Claro, você pode pensar em volume, mas vamos pensar, simplificar, ou tem ou não tem. E aí você tenta as variáveis. O que eu imagino que aconteça com essa empresa, que ela deve ter reunido um lago de dados muito vastos, deve ter feito uma série de modelos econométricos, de machine learning, de deep learning, e com isso ela consegue uma precisão melhor. Mas, a rigor, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Ela usou para mineração, mas outro pode usar a mesma ideia para, por exemplo, escoragem de créditos, vai ser bom pagador. O outro pode usar para a questão de perito de um crime, para saber se libera ou não a pessoa presa com uma chance de reincidência. Um quarto pode usar para ver se, de acordo com os indicadores, se aquela pessoa tem uma probabilidade alta de ter um infarto. Então, eu acho que ainda que a gente está fazendo uma aplicação, a ideia de modelos preditivos, num caso de variáveis binárias, é bem interessante.
E isso acho que é uma grande vantagem da inteligência artificial, né? Essa capacidade de analisar esse infinito de dados que existem já disponíveis, fazer essas correlações e conseguir inferir coisas, né? Você comentou rapidamente na área de saúde, você imagina a gente conseguir ter uma análise completa de dados de cada um dos seres humanos, dos indivíduos, né? Até porque hoje você tem esses gadgets, né? Que você monitora praticamente tudo, né? Agora já está monitorando até pressão arterial e tal, ainda está em desenvolvimento, mas imagina com esse volume de dados todos que você não vai conseguir aprimorar o desenvolvimento de aspectos individuais, como saúde, aprendizagem ou questões econômicas, como você comentou, né? Como é que você vê isso, Tuta? Eu acho que, assim, é isso, né? Eu acho que é o que o Sam falou. O legal dessa tecnologia é que a lógica dela pode ser aplicada para vários mercados. Nesse caso aí da mineração, achei interessante porque é uma coisa que a sociedade está precisando, né? Essa corrida de tecnologia envolve muita infraestrutura, que envolve metais aí, raros, ouro também. Baixa aí o custo até em 75% a 80%, então é um ganho absurdo aí. Pode ser que a gente veja a bolsa, por exemplo, o valor do ouro caindo um pouco aí, que é um ativo que vem só subindo aí nos últimos anos, sim, mês contra mês, batendo recorde. Então, acho que seria uma coisa boa, vai ser uma boa tecnologia. Quero ver como é que vai ser nos próximos anos, né? Isso realmente pode impactar bastante, o que seria até curioso de ver como é que a parte econômica reage, né? Hoje o crescimento de descoberta de jazidas de ouro está na casa de 1 a 2% do total existente por ano, né? Então todo ano consegue descobrir mais 1 ou 2% do total das reservas que existem. Isso mantém esse metal como uma questão de escassez, isso faz com que o preço cada vez mais se valorize, porque a escassez é o principal critério, obviamente, para determinar preço. Se a gente começar a aumentar muito essa questão de descobertas, tudo bem que eles podem tentar fazer mecanismos de retenção de mercado e tal, como fazem com outros metais. Como se fosse o petróleo, né? Também. O petróleo, o diamante, mas mesmo assim já deixa de ser aquela coisa escassa, aquela coisa rara. E o que bobear até acaba indo num caminho, que é um caminho que a gente fala muito aqui, de buscar outras fontes como reservas de mercado. Por exemplo, criptomoedas ou coisas nesse sentido que talvez possam ganhar até mais espaço se isso se confirmar como uma tendência e com efeitos expressivos de larga escala, né? É isso, e até o ouro sintético, né, que a gente falou aqui acho que no último episódio ou no penúltimo. Sim. Que também dá para fazer agora, criar um método de criar ouro. Então vamos ver como é que esse ativo vai se comportar mediante essas duas evoluções, né? Você sabe que diamantes, esse é um dos problemas, né? Já tem até documentário disso. Já conseguem criar um diamante que é indistinguível. E aí lascou. Porque aí você não sabe se é sintético ou não. A ideia de exclusivo, de um valor excepcional, fica complicado. Porque a indústria, ela mesmo monitorava. Assim, você tem um oligopólio de acho que poucas empresas têm tipo 90 e poucos % do mercado. Então eles controlam a escassez, deixando o preço alto como eles quiserem. Com isso, pode ir por água abaixo. Então, se você tem diamantes, Gabas, você que tem uma parede de diamantes na sua cama, uma cama de diamantes, um sapato de diamantes, um terno de diamantes, reveja isso. Melhor vender agora enquanto está na alta, mas a gente sabe que isso representa 0,00001% da riqueza dele, o que não vai abalar. Não tem problema, ele pode continuar. Eu vou dizer, desse risco eu não corro, viu? Se entrar ladrão em casa, ele não vai achar absolutamente nada, viu? Isso não é um risco que eu tenho, ainda bem. Mas vamos seguir aqui. Na nossa linha de coisas que vão impactar a economia, vão causar mudanças significativas na forma como a gente vive. A gente está falando aqui de questões de mineração ou várias outras descobertas, saúde, educação e outros produtos. Mas tem uma notícia aqui que talvez seja uma notícia um pouco muito técnica, mas graças a Deus nós temos aqui no nosso time, tanto o Tuta quanto o Sami, grandes especialistas nessas questões mais de programação, técnica, etc. Isso vai ajudar muito para mim entender, por exemplo, para eu entender, porque eu realmente não sou esse especialista todo. É uma empresa chamada Blitz. Essa empresa é uma empresa relativamente nova, né, lá nos Estados Unidos, são 2 sócios principais. E eles criaram uma maneira de reescrever códigos, então códigos antigos, de linguagens antigas. Então você roda, por exemplo, sistemas de banco, sistemas de telefonia, às vezes roda em COBOL, roda em linguagens totalmente obsoletas, arcaicas, mas ninguém tem a menor condição de ir lá e mexer nesses códigos para fazer alguma diferença, para arrumar. Porque imagina como é que você vai mexer em milhares e milhares de linhas de códigos, aquilo é muito complexo. E acaba os sistemas ficando ultrapassados, com pouca funcionalidade, acaba impactando muito nessas questões de produtividade.
E essa empresa, ela promete, através de você colocar um código antigo, né, que eles chamam de legacy, né, como se fosse um legado esse código antigo, e via inteligência artificial, eles transformam esse código garantindo uma altíssima qualidade. Eles usam esses modelos generativos que refatoram todos esses códigos, testa, otimiza, e aí acaba fazendo com que todos aqueles modelos mais ultrapassados, mais limitados, vamos dizer assim, que passam a ter toda essa potencialidade. E nessa linha, que aí é onde o impacto é até mais positivo ainda, isso por si só já é gritante, né, o que pode ser feito, mas a capacidade de autocriar novos códigos. Então, de repente, quando a gente chega num ponto que não só ela arruma como o que tem no passado, como ela pega e se reescreve novos códigos o tempo inteirinho e numa velocidade absurdamente diferente do ser humano, a gente está falando de IAs que escrevem, se eu não me engano, cara, Sam, se me corrija, eu estou falando absurdo aqui, mas acho que foram 3 milhões de linhas de código num tempo curtíssimo, tipo um dia, uma coisa assim. Não, que para qualquer ser humano é uma coisa assim, cara, tem que ter milhares de pessoas durante um mês para fazer isso. Capaz de ser mais. Capaz de ser mais. Agora, você falou muito bem. Tem duas coisas aí, Gabas, para a gente colocar aí um pouco de molho. Primeiro, você fazer uma mudança de protocolo. Então, estava no protocolo, sei lá, de um disco, um CD, e agora está no MP3, né? E aí você está mudando. Conversão. Do MP3, isso está fazendo uma conversão do código. A outra coisa que você falou é um refatoramento que se faz para deixar o código melhor. Existem sistemas, e por conta dos chips agora, de processamento, que você consegue paralelizar o código, deixando ele muito mais rápido. Então, em vez de você ter uma produção em linha, você tem cada parte fazendo deixando isso. Agora, a grande sacada que eles prometem, e alguns outros prometem, né? A gente já comentou que o Tutané depois pode falar, ele é um fã da Lovable, que também é uma empresa que tenta fazer o código por si, não faz essa transcrição, é que ainda não funciona completamente. Então, ainda não está no ponto em que eu falo assim, eu quero criar um software para uma agência de viagem e para o consumidor. Então, ele não consegue ainda fazer com login, com um portal de pagamento. Ele faz mais ou menos, e vai chegar lá. Então, acho que ainda tem alguns pulos para ser dados, mas talvez seja antes do que imaginávamos, pelo menos na minha visão. O que você acha, Tuta Neto? Então, eu fui dar uma pesquisada aí na empresa, entrei no site, olhei a proposta deles, né? Além desse refaturamento, eles falam que conseguem gerir uma base inteira de códigos de uma empresa, tinha lá um volume na casa dos milhões de linhas de código. Eu achei algumas coisas. Eu achei, primeiro, o valor deles é altíssimo, né? Se comparar com os concorrentes dele. Então, você não consegue testar esse produto sem fazer um investimento muito alto. Então, o menor plano deles custava $10 mil por ano. O plano médio deles era $100 mil e o plano legal deles era $500 mil por ano. Então, já tem uma barreira aí, pelo menos para startups brasileiras ou startups jovens, para poder usar esse sistema e garantir. Outro problema que eu encontrei também foi que não tem nenhum feedback sobre a empresa na internet. O único feedback é de um cara tentando comprar o serviço, que fala que o pessoal de venda sempre fica tentando empurrar o plano de $100 mil por ano. Então, assim, eu me empolguei muito com o negócio, porque, seria uma mão na roda para a Samp. Imagino que seria incrível para FreshCodes também poder usar um sistema desse, mas você fica meio assim, será que é aquela startup que está vendendo sonho e ganhando $10 mil sem fazer nada, aí você vai jogar lá, vai se frustrar, porque acontece muito isso, né? Até tem meme na internet do vibe coding, né? O cara, vou vibe coding, tô animado aqui, peguei minha Coca-Cola, não sei o quê. Cara, depois de meia hora você queimou todos os seus créditos, o seu negócio fica em loop lá, porque você não consegue resolver, ainda mais quem não sabe nada de código, cai nesses loops aí do vibe coding. É meio uma crítica, assim, eu sou fã, eu acho legal, mas eu acho que tem que tomar cuidado para investir num negócio desse. Agora, a promessa é boa, eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento, se é que não chegou. Infelizmente, eu não vou conseguir testar agora essa plataforma. Tava até animado esperando a FreshCodes fechar um pacote menor para poder me dar um feedback e eu testar por aqui na Samp se for positivo. Eu vou até, quando depois eu e o Sam vamos conversar com os nossos programadores, de repente a gente criar essa solução num valor de custo muito mais acessível, né? Apesar que, até um dado curioso para vocês saberem, eu fui pesquisar, também achei super caro, né? Mas a promessa deles é que eles conseguem fazer o que seres humanos fariam por 1/100º do valor do que o ser humano faria, dado o volume de trabalho que tem. Então, é caro? Óbvio que é caro.
Não, Mas, eu assim, acho que é barato se der certo, na verdade. Essa é a verdade. Se é o ponto. funcionar, ele é barato. O problema é o preço para descobrir se funciona, né? Assim, Pagar para ver. depende para quem, né? Para algumas empresas, cara, não é nada. É $10 mil, lá no preço mais barato. Vamos supor que esse plano funcione. Cara, um programador bom vai ganhar 30, 40, 50. Então é um mês de um E a programador bom. velocidade, né? E você testa lá. Então, assim, é muito questão de pesar para quem que vale a pena. Eu acho que vale a pena se funcionar, com certeza. Sem dúvida. Imagina quando a gente está falando de bancos, né, ou grandes empresas de telefonia, isso é uma loucura, o volume de programadores, o volume de custos disso. Eu acho que o ponto é esse. É uma empresa nova, né, do que eu pesquisei, do que eu vi, e eu vi uma entrevista com os fundadores da empresa, eles estão muito animados, já tem alguns resultados positivos, mas ainda acho que é cedo para dizer. Como muita coisa que a gente está dizendo agora, eu acho que a gente tem um papel aqui que é um papel de indicar tendências, né? Eu até gostaria que quem nos acompanha aqui que tivesse sempre isso em mente. Muito difícil a gente acertar as datas que a gente vai prever aqui, né? Daqui 1 ano, 2 anos, ou daqui 1 mês, 2 meses. A data é algo que, obviamente, tem vários outros fatores que vão acabar impactando. Mas uma coisa que a gente sempre considera muito aqui é quais são as tendências daqui para frente. E essas tendências a gente é bem convicto e bem confiante que o que a gente está trazendo aqui para vocês é o que vai ser. Pode levar mais tempo ou menos tempo, pode demorar para ficar bom um pouco mais ou um pouco menos, mas eu acho inevitável a gente ter IA criando seus próprios códigos, suas próprias programações, os seus próprios softwares e assim por diante. Isso é algo inevitável, porque é algo que eles já fazem nessa capacidade de agenciamento e só vai evoluir, só vai aprimorar. E acho inevitável que consiga, inclusive, reescrever, né, fazer todo esse processo de refatoramento do que já foi feito em linguagens muito mais arcaicas para modelos muito mais novos que vão ter muito mais possibilidades de recurso. Então, como tendência, isso para mim já é algo extremamente impactante. Aliás, falando de tendência, né, tem uma tendência que a gente sempre comenta aqui, que ainda não é uma realidade, mas que inevitavelmente será, essa questão de robótica, né? A gente tem falado bastante sobre isso, porque a gente sabe do impacto que isso vai causar na economia no mundo como um todo. Você imagina se a previsão do Elon Musk estiver certa, que em 2040 a gente vai falando de bilhões de robôs humanoides, né, desempenhando funções que os seres humanos desempenham. Num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, está falando que você tem 10 bilhões de robôs, a gente acaba, imagina, tem mais robô do que gente. E aí toda essa questão de mão de obra, impacto no emprego, ganho de produtividade, que moeda que nós vamos pagar, como é que isso vai funcionar a economia, vai ser moeda digital, como é que vai funcionar esse negócio, a economia vai ser descentralizada, alguém vai centralizar, isso vai ficar na mão de meia dúzia de empresas. Então, essas pendências que a gente debate aqui, certamente vão impactar a sua vida, dos seus filhos e da sua, muito provavelmente. Quando não estamos falando de um intervalo de tempo gigantesco, talvez aí 5, 10, 15, 20 anos no máximo, passa rápido, a gente sabe que passa rápido. E nessa linha, uma das grandes empresas de robôs humanoides de robótica chinesa, chamada Unitree, ela está de olho num IPO das suas operações, avaliados no lançamento a 7 bi de dólar. 7 bi de dólar. Claro que os tempos eram outros, mas, se eu não me engano, quando houve o IPO do Facebook, agora a Meta, né? Quanto foi, sabe? 50 milhões de dólares? Foi isso o valor que eles estavam como alvo no IPO que fizeram? Olha, eu não tenho o valor exato, mas é gigantesco, né? Aí a reportagem que a gente mostrou está falando de 7 bilhões de dólares. Assim, a questão de robótica é que a gente fez o mundo até agora pensando em seres humanos trabalhando, inclusive, em fábricas. Talvez o desenho das fábricas seja otimizado para robôs humanoides ou não. Então, para mim, isso é claro. Estou falando da produção industrial. Mas, sem dúvida, a gente tem nas nossas tarefas, então na nossa casa, os móveis, as coisas são feitas para o ser humano. Então, aí, eu acho que o humanoide tem um fit muito maior. Assim, acho que o Toneto está procurando aí, eu não sei se ele achou. Se não achou, do IPO, eu passar achei a bola que para ele. o IPO da Unitree foram de 7 bilhões de dólares. Isso. Esse é o alvo. No caso da Facebook, eu comentei, o preço-alvo da ação era $50, acabou saindo $38 por ação no IPO, mas isso rendeu a Facebook, na época, 16 bilhões de dólares. Então, obviamente, foi maior do que a Unitree está mirando. Mas, gente, a gente está falando de bilhões assim como se fosse troco, né? Imagina, 7 bilhões de dólares, uma empresa que ainda não foi ao mercado, não tem uma produção que está vendendo, não tem nada. São números exorbitantes, né? Fala, Tuta. Não, mas eu dei uma olhada aqui também, eu acho que, assim, primeiro que a Unitree já tem os produtos, né? Inclusive
inclusive já vieram aqui na Jovem Pan, já veio o Tony Ventura, trouxe uma vez o robô aqui, no Pânico também um cara levou. Teve uma ação comercial de Não, assim, o robô tá aí, ele é real, mas ele ainda é meio um robô controlado por controle remoto, então assim, impressiona, mas decepciona. Não resolve nada. Mas eu acho que o grupo, assim, esse grupo que tá investindo, né, que tá junto nesse IPO é grande. Alibaba, Tencent, ByteDance, Sequoia China. Então, assim, é um grupo de peso. A empresa tá aí, tem resultado, tem produto. Acho que vai ser bom. É mais um competidor aí. Eu até ia falar, pô, não tá na pauta dessa semana, mas teve a notícia do Elon Musk lá, que ofereceram um bônus para ele de $1 trilhão. Ele propôs, né? Acho que propuseram para ele. Ele propôs, mas não aceitaram. Que é um bônus de $1 trilhão se a Tesla chegar aí num... Chegar até tanto, e ele fez uma compra de mais de 1 milhão de ações da Tesla, que fez que ele confia no negócio. Fez a empresa subir aí uns 15% de valor na bolsa. Foi ótimo para quem tem ação da Tesla. Então, e a aposta dele é na robótica, né? Então, assim, tem o carro, tem a energia sustentável, mas ele acha que o big business ali vai ser os robôs, né? A gente já pode continuar nesse assunto em outros, mas o Miragem, Gabas, está chegando ao fim na TV, né? Então, Gabas, nosso tempo está acabando. É isso aí. Infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan está acabando. O nosso programa aqui tem duração de 30 minutos. A gente tem várias outras pautas que a gente vai seguir aqui, que nós vamos continuar falando de robótica, nós vamos falar de questões geopolíticas, questões econômicas, briga Estados Unidos e China, entrada da Inglaterra nessa briga, como é que fica o Brasil nessa história, com a questão de produção de energia, que é um tema super importante. Mas, infelizmente, aqui na Jovem Pan a gente vai ter que encerrar agora. Você que nos acompanha, quiser migrar para o YouTube no canal do Miragem Podcast, migra para lá, nos acompanha, segue o canal, já aproveita para indicar para novos amigos, para outras pessoas, compartilhe os conteúdos que são relevantes, porque como a gente sempre diz, o que a gente trata aqui é o que vai fazer diferença total na sua vida nos próximos anos. Então você está por dentro disso, acompanhando, entendendo o que está acontecendo, pensando junto com a gente, se aprofundando nesses temas, é algo que vai te trazer um benefício muito grande em todas as áreas da sua vida. Grande abraço, para quem está na Jovem Pan, seguimos aqui no YouTube, no canal do Miragem Podcast. Bom, a gente estava falando um pouco dessa questão de robótica, de China, né, de todas essas novidades, o próprio Elon Musk entrando na briga com essa história de virar um trilionário nessas ações da Tesla. Se a Tesla acabar valendo 8 trilhões, ele apostando que isso vai acontecer com essa questão da robótica, né, do Optimus, né, que é o robô dele. Mas a gente tem um problema grande aí nessa briga entre Estados Unidos e China, que é essa questão de energia, que a gente fala bastante. E a gente vai continuar dizendo sobre isso, porque é um tema que a gente insiste que o Brasil deveria estar tendo alguma movimentação nesse sentido, por uma série de questões que a gente tem aqui, de capacidade de geração de energia renovável, de energia hidrelétrica, você tem bacias gigantescas no Brasil, você tem acesso a energia eólica, solar, cara, existem inúmeras fontes de energias renováveis que o Brasil poderia estar nessa briga, que é o grande problema do mundo. O problema do mundo daqui para frente, nessa evolução toda, não vai ser computacional, não vai ser a parte algorítmica, vai ser realmente essa parte de energia. E aí a China está dando um baile nisso, principalmente nos Estados Unidos. Eu sei que está tendo vários movimentos lá que o Trump tem feito de investimentos em parques trilionários para geração de energia, mas a verdade é que nos últimos meses, para vocês terem uma ideia, só a produção solar da China ela já atingiu 125 terawatts por mês, né? Isso já supera toda a geração de energia mensal nos Estados Unidos por energia nuclear e muito, quase o dobro. A geração de energia nuclear nos Estados Unidos é na casa de 65 terawatts, estamos falando de 125 de solar. Eles estão investindo em energia eólica gigantescamente, estão investindo mais ainda em investimento em solar. Por ano, eles estão adicionando energia solar que os Estados Unidos têm de produção, né? E isso vai dar uma vantagem competitiva muito importante, porque você não constrói uma indústria que seja nuclear, que é um pouco mais rápido, ou qualquer outra, num período curto de tempo. Exige um investimento grande, exige um tempo para isso acontecer. E isso vai ser um fator muito relevante, né? E o Brasil, que poderia estar numa posição, assumindo uma posição importante nessa história, não está se mexendo. Como é que a gente vê isso aí? Sam e Tuta, quero ouvir vocês. A gente não é, eu costumo dizer que a gente não é pobre e subdesenvolvido ou em desenvolvimento por um acaso. A gente se esforça disso. Não acha que a gente é azarado ou Deus não gosta do Brasil. A gente vai perdendo chances atrás de chances de pegar o caminho correto da sociedade, pelo menos da prosperidade.
parece que, mais uma vez, a gente fica para trás, não entrando nos debates que são mais valiosos, principalmente para as nações mais ricas, e ficando aí como um país aí de segunda importância. Eu lamento, mas eu não acho, infelizmente, que isso vai mudar, Tuta Neto. Eu também não vejo o Brasil aí crescendo nisso e tá perdendo uma boiada, porque agora tá brigando com os Estados Unidos, que poderia ser um grande investidor nessa área, que tá querendo trazer a infraestrutura dessa nova área de AI aqui para América, né? Então a América Latina poderia estar participando dessa grande América, mas infelizmente a gente está aí brigando com o Trump, querendo fazer o BRICS, querendo fazer outras coisas que acho que estão impedindo isso. E aí eu não sei se a China tem um plano de criar grandes usinas de energia aqui no Brasil. Eu não vi nenhuma notícia recente sobre isso. Não sei se vocês viram alguma coisa diferente. Não vi também. Não vi. O que eu sei é que está tendo assim dentro dessa polarização, né, de Estados Unidos versus China nessa briga tecnológica, e de novo para a gente reforçar, né, talvez vocês falem assim, mas o que isso tem a ver com o Brasil, né? Por que vocês ficam falando dos Estados Unidos versus China? Vou tentar entender uma coisa, né? Quem chegar primeiro nessa superinteligência, que é a grande aposta deles, principalmente da forma como está, porque não existe ainda grandes questões de segurança sendo debatidas, o que é um problema, por mais que às vezes a gente ouve grandes estudiosos dizendo, né, puxa, mas tem aí 10% somente de chance de dar ruim, a raça humana ser exterminada. Bom, para prestar atenção um pouquinho, 10% de chance? Você entraria num avião que você tem 10% de chance, você faria qualquer coisa que você teria 10% de chance de morrer? Ou pensa o seguinte, sei lá, nós somos de 1 bilhão de pessoas, 100 milhões de pessoas morrem. Como assim? Né? Sim, o Covid foi um percentual muito, muito menor. Menos de 1%. E olha o que morreu de gente. Perto disso que nós estamos falando. E olha o que morreu de gente. Exatamente. Então, assim, para mim é algo extremamente crítico a gente tentar entender para onde está indo essa questão dessa polarização de descoberta de energia, Estados Unidos e a China, como é que vai ser, quem está entrando. E o que a gente está vendo é um movimento global de alinhamento, né? Basicamente o que a gente tem hoje. Você tem Estados Unidos e China, você tem o Emirados Árabes ali, né, que tá investindo pesado para ser uma fonte, por exemplo, de criação de database, data centers, né, toda essa parte computacional, geração de energia também, por causa do solar, eólica, etc. Então tem alguma coisa ali se montando dentro dos Emirados, né? Também ainda nada muito definitivo, mas nem acho que eles vão ter esse protagonismo todo, mas estão participando. E a gente está vendo movimentos de grandes países tentando se alinhar. Então, recentemente, o próprio Reino Unido, na Inglaterra, tem o responsável lá por toda a divisão de tecnologia dentro da Inglaterra, ele se aproximou dos Estados Unidos para propor uma parceria, né, ele chama Lord Peter Mandelson, para fazer uma parceria estratégica com os Estados Unidos, né, junto com o Reino Unido, para desenvolver essas questões de inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, energia nuclear e assim por diante, para tentar somar esforços para que fique essa superinteligência descoberta com esses países e não na China ou em algum outro bloco. Eu vejo muitos riscos aí. Como é que vocês veem todo esse movimento, essa polarização? Sempre é complexo, né, quando você tem uma polarização, né? Porque não tem um ponto de equilíbrio, né? É complexa e o meu entendimento também é que vai criando barreiras de entrada, deixando cada vez mais distantes. Então, é uma polarização que não tende a diminuir no tempo. Não é que fala assim, vai ser polarizar, mas depois melhor. Pelo contrário, ela tende a ficar mais tensa, mais acirrada, deixando os que não estão lá cada vez de fora, ou, como a gente está vendo, obrigando eles a se posicionar de um lado ou do outro, o que, por conseguinte, faz com que eles comprem uma briga também com o lado não escolhido. Então, assim, preocupa, né, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de prosperidade econômica, inclusive. Mas também, né, a competição também baixa os preços para o consumidor, gera mais produtos. Então tem o lado bom aí, né? A questão o perigo disso, Tutang, é assim, às vezes para criar um duopólio, as empresas gastam muito quebrando a concorrência. Mas uma vez que elas conseguem criar, começa por um preço inviável. Então, barreira de entrada e regulação às vezes é necessário. Por quê? Porque monopólio do governo a gente sabe que é ruim, no Brasil está cheio. Mas monopólio privado também tem seus problemas. Então, assim, como que a gente mantém
uma competitividade, né, nesse sentido. Mas você acha que está tendo monopólio? Hoje tem tantas empresas Acho que fazendo não. Acho que vai inteligência ter. artificial. Assim, o monopólio que existe de fato é o da NVIDIA, que eu O da considero NVIDIA é um monopólio. Total. E aí ninguém sabe o que fazer com isso. Não, a China está correndo atrás, tá tendo, assim, mas ainda é indiscutível, né? Não é à toa que a Nvidia, aí por vários instantes diferentes nos últimos tempos, chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Aí tem gente que fala que a hora passou, valiosa. Depois voltou, não, que depende também da leitura. Mas assim, o monopólio pode ser perigoso disso e como que você regula isso, entendeu? Aí teve já regulação assim, não pode vender para a China. Mas isso é ruim, porque vai criar um mercado paralelo, um mercado informal. E tá fazendo a China correr atrás também. Mas eu acho bom ter mais de uma empresa, gostaria que tivessem mais ainda. Vocês não acham que, muito provavelmente, nessa evolução, realmente chegar muito próximo de uma... Pelo menos AGI, Artificial General Intelligence, chegar nessa inteligência artificial geral, você não acha que vai acontecer uma tendência muito agressiva de governos passar a ser detentores dessa tecnologia pelo potencial que isso tem de causar grandes disrupções, inclusive ruir próprios governos? A gente até comentou no episódio passado, a gente fez uma análise meio futurista das tendências, né? A gente chamou de Situational Awareness, né? Que é o nome de um paper que fizeram, que o Leopold Aschenbrenner escreveu em 2024. E ele justamente mostra isso. Ele falou, olha, a tendência assim, é inevitável que um governo americano vai assumir isso num determinado momento e vai tirar das empresas privadas que tem hoje, essa meia dúzia de empresas que desenvolve. Mesma coisa na China, e vai virar uma briga entre estados. Porque é a arma mais poderosa que existe é a hora que você tem inteligência, uma super inteligência, né? Para nós, não dá para imaginar o que ela é capaz de fazer. Assim como uma espécie que tem uma inteligência inferior à raça humana não consegue imaginar o que a gente vai fazer. Não adianta você querer botar teu cachorro para assistir esse podcast e querer que ele comente o que está sendo discutido aqui, qual é o impacto disso. Está além da inteligência e da capacidade dele. Mesma coisa a gente com uma inteligência, uma super inteligência. A gente vai estar muito além da nossa capacidade de análise. Isso usado em mãos que tem um interesse mais bélico ou de dominação, alguma coisa nesse sentido, é um grande risco que a gente vai enfrentar. Não tenho dúvida disso. Eu acho que tem uma questão que você tocou bem, que é a questão militar, né? De certa forma, muitas tecnologias foram usadas ou criadas inicialmente por poder militar. Né? Às vezes até de localização, as tecnologias israelenses de imagem, o Waze mesmo, é uma empresa israelense, talvez tenha um pezinho lá na necessidade militar. E aí, para os países terem alguma soberania, eles vão precisar investir pesado nisso. A questão é que, como a briga deve ficar para cachorro grande, países como o Brasil provavelmente não vão ter bala suficiente para manter. A gente acredita que a Europa vai ter uma, que a China vai ter uma, que os Estados Unidos vai ter uma, talvez a Índia, Japão, mas é difícil a gente pensar no Brasil fazendo frente a isso. Mas o Brasil pode estar estratégico, entendeu? Né? Dentro da infraestrutura para esse meio. Aí você se torna um elo indispensável, né? Você tem que sempre pensar nisso, né? Como você pode colaborar e não ser dispensável dentro do ciclo de economia que você está. Então, essa é a melhor estratégia para um país que não vai conseguir criar a sua própria super AI. Mas eu vejo assim, a gente tem que pensar assim, será que essa super AI ou essa AGI, ela é tipo assim, um dia eu estou aqui, aí um clique para frente eu estou num nível insuperável, ou é uma coisa que vai acontecendo? Porque se for uma coisa que vai acontecendo, eu acho que várias empresas vão chegar lá em ritmos próximos. Então, eu não acho que vai ser uma coisa assim, nossa, esse cara conseguiu e agora ele é indestrutível, ele agora é um deus. Eu não vejo que é assim. Até pode ser assim, mas eu não enxergo que seja dessa forma, entendeu? Sabe qual é o problema, Tuta? É a aposta, né? À medida que você tem uma superinteligência, a capacidade de ela se aprimorar numa velocidade infinitamente superior que outros modelos que ainda não possuem, é muito grande. E aí descola e nunca mais pega, né? É quase como se você aqueles filmes de Star Wars, na hora que entra na velocidade da luz, né? Acabou, não pega mais, né? Porque já entrou numa velocidade, o outro está muito para trás, e aí, em ínfimos espaços de tempo, a autoevolução que esses modelos se fazem, de aprimoramento, inclusive de inteligência, capacidade de computação e etc., não dá mais para alcançar.
Então, esse é o receio e, por isso, essa briga desenfreada de trilhões e trilhões e trilhões sendo investidos. E um aspecto que a gente sempre comenta aqui, que é essa coisa de controle, né? Os governos vão tentar controlar, eles vão tentar fazer de um jeito que eles que vão ser donos de tudo isso, que vão taxar para isso, que vão ter arrecadação, que é a forma como os governos atuam. E, ao mesmo tempo, você vê uma tendência assim, de perda de privacidade das pessoas, as pessoas buscando alguma maneira mais de se precaverem com relação a isso. As próprias empresas, né? A Apple mesmo lançou agora, dentro do novo dos modelos iPhone, né? Da linha 17, o modelo Air fino, que eles chamam de iPhone Air, né? Que é o modelo mais fininho deles. São 5,6 milímetros na espessura, uma coisa super, super fina. Tá aqui a foto, tá na tela, vocês vão poder ver. Mas esse modelo, ele foi desenhado para ter uma eficiência energética que vão rodar tarefas de IA localmente. E aí não depende de servidor externo. Então, eu acho que isso também vai ser uma tendência para todos nós usuários de começar a rodar esses modelos nas nossas máquinas. Porque aí não fica nas nuvens, aí ninguém tem acesso, teoricamente é uma coisa mais privativa, fica no nosso domínio, você não está compartilhando todas essas coisas aí fora. Né? E deve ser uma tendência, eu acho que isso vai continuar acontecendo cada vez mais, e eu acho super positivo isso, né? Porque infelizmente hoje em dia a privacidade é uma coisa que praticamente já não existe. E essa briga que vai ter entre governos querendo controlar, dominar, supervisionar, vigiar, que já é assim, satélites e tudo que existe, ninguém mais tem privacidade nenhuma. E, de uma certa forma, a população, tentando ter essa independência, essa autonomia. Como é que vocês veem isso? Acho que é um tema relevante, isso é um tema até para a gente fazer um podcast específico sobre isso. Assim, falando da Apple, assim, apesar, né, dessas inovações, o iPhone novo foi tido com uma decepção, tanto é que as ações da Apple caíram quando o mercado recebeu. A Apple, assim, entrou muito atrasada para IA. Ela tem uma recuperação parcial desse atraso no hardware, porque não adianta você falar que você vai processar fora, não usando a internet, se não tiver hardware para isso. Então, ela tem o mérito de ter um hardware bom, mas, assim, as coisas que a Apple está entregando agora, a Samsung faz há mais de 2 anos, assim. É até ridículo a mesma coisa que a gente começar agora a falar da necessidade, uma empresa fazer um anúncio que vai começar a reciclar as coisas, assim, sabe? Parece que você viveu fora do mundo. Agora, existe essa questão de hardware que vai encarecer de alguma forma o processamento, né? Então, a Apple vai por esse quesito. Também lembrando que eu não sou um Apple user, eu uso Samsung, eu uso Acer computador, mas lembrando que a Apple, assim, sempre teve um preço acima do mercado por um status premium que pagavam até então. Então, a Apple aí, eu acho que claro, está longe de ser uma empresa que possa falir e tudo, mas ela tem desapontado continuamente o mercado, os investidores. Em 24, só para dar um dado interessante aqui da força da Apple nesse mercado de hardware e de celulares, em 24, a participação do iPhone no mercado de celular global foi de 28,8%. Eu não sei quantos celulares tem no mundo, mas imagino que tem a próxima de 10 bilhões, talvez, de celulares. Estamos falando de 2 bi alguma coisa, 2,8 bi de celulares iPhones no mundo. Assim, Samsung vem segundo, obviamente, com 24% no mercado, muito próximo, né? Tem até alguns trimestres que oscila, a Samsung acaba ficando em primeiro, mas de uma certa forma é um domínio brutal para um modelo de celular, né? É verdade, mas assim, o que preocupa, principalmente as vendas na China caíram muito, e não só a Samsung, mas começou a ser comida por outras marcas. Então, acho que a Apple aí faz certo ao tentar ter um hardware assim, num nível acima, e principalmente vai ter que saber o que consegue usar, até porque a durabilidade do iPhone é maior que a Samsung. As pessoas compram iPhone ficam mais tempo do que as pessoas compram Samsung. Pô, tem um mercado de segunda mão bom. Muito melhor do que Toda vez eu vendo aqui um iPhone quando eu vou trocar, às vezes 2 gerações para trás, consigo vender um usado por 4, 5 mil reais. Sim. Paga pouco para entrar no novo. Eu também acho que a Apple cobra um pouco mais, porque ela é bastante copiada também, né? Assim, ultimamente ela realmente está mais atrasada, mas, pô, se você entrar numa landing page de venda de produto da Apple e da Samsung, você vai ver que a Samsung copiou o modelo de venda, copiou tudo. Então, assim, isso são custos que é muito mais fácil você copiar, você consegue baratear o seu processo, mas eu acho que a Apple também cobra mais pela marca, né? Por ter esse negócio, mas eu gosto da marca, mas realmente tá faltando inovação na Apple, assim, faz tempo que ela não vem com nada que surpreenda os clientes no sentido de fazer um uau, né? Nossa, meu Deus, que evolução. Mas eu vejo que ela evolui muito de um ano para o outro em
em hardware mesmo, em, cara, o processador do M1 lá, que eles verticalizaram e internalizaram a produção do próprio chip. Foi um puta salto. E a cada ano, o M2, M4, agora o M5 que vai vindo, é um aumento muito grande. Então, assim, o potencial do computador é muito forte. Mas não está impressionando os clientes e o negócio de AI. Nem os programadores. Nem os programadores. A maioria dos programadores, pelo menos os quais eu conheço, usam ou Linux ou Windows. E quando usam Apple, por causa do processador, eles fazem o Windows ou rodar Linux, na... roda Linux aí, né? Se for processar com Apple, Não, isso aí é uma verdade mesmo. E eu acho também, concordo com vocês, que a Apple está numa situação, por mais que tenha esse domínio nessa parte de hardware, principalmente no mercado de celulares, mas nessa parte de inteligência artificial, eles ficaram muito para trás. E é um pouco da diferença que a gente até comentou em algum episódio, de você ter um fundador CEO da empresa, que tem toda essa audácia, né, essa agressividade até de investir, de se comprometer, como faz um Zuckerberg, como faz o próprio Elon Musk, como faz vários outros desses fundadores CEOs. No caso da Apple, não. Quem é o CEO hoje da empresa, Steve Jobs já foi. Quem está lá hoje é o Tim Cook, que é um cara mais operacional, era CEO da empresa, então tem menos essa agressividade. Eu vejo com maus olhos, apesar de ser usuário de Apple, eu uso iPhone, eu uso MacBook, gosto muito, tem essa questão de um device para o outro, é tudo conectado, facilita muito a vida, mas eu concordo com vocês, eu acho que o futuro, se a Apple não se mexer, principalmente nessa questão de inteligência artificial, tende a ficar para trás. Não somente no meio dos programadores, que óbvio que vão preferir coisas mais de códigos abertos, da característica deles, mas até para o usuário final, né? Realmente tem muita coisa que está ficando para trás. Eles fecharam uma super parceria com o Gemini agora, né? O Google, que está agora provendo o sistema de AI para a Apple. Imagino que nesse era aqui, provavelmente eles estão usando aquele Gemma, que é o modelo local do Gemini, né? Não do Gemini, mas é meio primo, só que é para rodar local. Então, sei lá. Eu acho que, assim, se não dá para inventar, faz uma parceria boa e vai para cima. Mas é complicado, né? Porque o Google tem o Pixel, tem a linha deles para competir. O Android. Tem que pensar como é que vão fazer. Curioso, né? Porque o Android é da Google, né? Então, nessa parceria com a Apple, vai ter alguns conflitos de interesse aí que precisam ser analisados. E por falar em Google, a gente tem visto, e talvez você, usuário final, já percebeu isso, que essa questão de mecanismos de buscas, que era uma grande parcela de receita da Google, né? Foi clássico, né? Os AdWords, famosos AdWords, todas as empresas que faziam essa parte de tráfego pago, anúncios e análises com Google Analytics e todas aquelas coisas para poder analisar. Com essa questão da inteligência artificial, está acabando por devorar o tráfego de vários publishers, vários desses, tipo Wall Street Journal, ou Daily Mail, Financial Times, todas essas mega empresas que publicam conteúdo, né, essas editoriais todas, estão perdendo um tráfego absurdamente, porque basicamente o que antes, quando clicava-se, ia para a página deles para você ler o artigo, né, e procurar, e muitas vezes eles cobravam uma assinatura, né, barata, às vezes era $1 por mês, alguma coisa assim, mas pessoas às vezes pagavam, $1 por mês vou ter acesso ao Financial Times, ou qualquer Wall Street Journal, whatever, tanto faz, né, então vamos fazer. Mas está caindo, assim, sensivelmente todo esse tráfego, porque a inteligência artificial, no caso da Google próprio Gemini, na hora que você clica ali já aparece a resposta e as pessoas se dão por satisfeitas. Né? Eu acho que é uma característica do ser humano esse comodismo. Pô, já está ali a resposta, não quero pesquisar, não quero ficar buscando, não tenho tempo para isso. Né? Qual é a resposta? Está ali, ótimo e tal. Como é que vocês veem isso para essa indústria, né? De editorialistas, veículos de imprensa, todo mundo meio alarmado, né? Na verdade, teve uma notícia essa semana também que a Rolling Stones, a Variety e outro site que me fugiu o nome, está processando o Google, dizendo que ao fazer isso, está tirando todas as visitas e o site que se monetizava pelas visitas disso. Agora, eu já penso de uma outra forma. Eu acho que assim, como visão de Google, já que você vai morrer no sentido do buscador padrão pela IA, é melhor que seja a sua. E outra coisa, uma vez que a Rolling Stones tem um site aberto, qualquer um pode ver, nada impede que um ser humano faça esse serviço de ficar resumindo coisas. Então a IA está fazendo um processo que o ser humano poderia fazer. Seria mais trabalhoso? Seria. Mas assim, se eles quiserem garantir disso, eles vão ter que fazer algum site blindado, com acesso pago. Mas eu acho meio inevitável. Aí você cai numa faca de dois gumes, né? Porque se você fecha, você perde relevância. Você perde também o tráfego orgânico e também perde...
É complicado, assim, né? Aí a gente vê isso porque a gente trabalha na SAMP com vários veículos. Eu vou em eventos também que tem vários sites e assim, o pessoal, tem uma atualização no Google, os caras estão desesperados, porque os caras vivem só de site. No caso da Jovem Pan, por exemplo, o site não é um dos motores financeiros, então pra gente não muda tanto. Agora, é complicado, mas assim, eu acho o seguinte, a função do Google não é monetizar sites. Sim. Então, assim... E a função do site, cara, ele vai ter que agregar valor para o cliente dele querer pagar ele. No final, é o desafio de qualquer empresa. Se você para de agregar valor e tem alguém que agrega mais valor, você tem que pensar como fazer. E o Google também perde dinheiro nisso, né? Não é só os sites que perdem, porque o Google Ads ganha uma porcentagem do que as pessoas gastam ali na visualização. Então, por exemplo, se ele não viu o anúncio, não foi pago, nem o Google recebe, nem o site recebe. Então... Tem duas partes perdendo o dinheiro do Google Ads. Eu acho que assim... Eu acho inevitável. É inevitável. A gente não sabe qual modelo que vai parar. Eu acho que vai ter um monte de processo. Acho que vai... Eles vão achar um modelo aí de monetizar isso de alguma forma, de adicionar anúncios na busca por AI e dividir o valor desse anúncio entre as várias fontes que estão sendo captadas ali. Provavelmente vai ser um modelo assim de revenue share. Provavelmente os veículos vão ganhar menos, mas o usuário vai ganhar mais, porque a busca por AI é muito melhor, é contextualizada, você tem informação, você tem um texto bem redigido, você tem várias fontes. Você pode perguntar. Você pode adicionar perguntas no meio do caminho. Então, assim, o modelo de busca tradicional, eu acho que ele... Morreu, Ele morreu já, entendeu? Não adianta. Assim, tá morrendo muito rápido. Eu acho que já morreu esse mecanismo de busca, e eu acho que a própria Google já sabe disso, né? Não é uma coisa que eles estão contando mais com essa fonte de receita. As empresas talvez demoraram um pouco, né? Principalmente essas empresas de conteúdo, né? Demoraram um pouco para se tocar e vão sofrer muito. E eu não sei se vai ter uma solução não, viu, Tuta? Porque a tendência é simplesmente seguir assim, é o que você disse, é muito mais fácil fazer uma busca por inteligência artificial, você ficar entrando em inúmeros sites que a maioria nem tem aquilo que você quer e você não consegue juntar, é uma trabalheira sem fim, às vezes você não chega na resposta. Com AI, a tendência acaba sendo muito maior e isso deve mudar muito, assim como já mudou, né? Quando surgiu a internet, imagina, as revistas, jornais impressos, tudo isso acabou, né? Então já mudou muita coisa, já acabou ficando muito diferente e deve mudar de novo. E a gente acha que vai ver essa disrupção em vários outros mercados, né? A gente está falando de mercado editorial e tal, mas no fundo acho que pode acontecer e vai acontecer em inúmeros outros mercados que tinham um modelo tradicional e de repente com a inteligência artificial isso vai ser revolucionado, não tem muito como fazer. Eu seria capaz de citar aqui pelo menos umas 10 indústrias que certamente vão ser profundamente abaladas nos próximos anos, né? Mas eu acho que aqui tem um ponto central que, assim, as informações, principalmente se for de atualidades, as informações que os agentes entregam dependem dos veículos, porque os veículos não geram, os agentes de AI não geram informações. Então, primárias. assim, ele não entregaria se não existisse essa informação sendo gerada pela Jovem Pan, pela Rolling Stones, pela Variety, pela Globo, por seja quem for. Então, assim, existe uma dependência também na criação desses veículos, o que é uma coisa que vai ter que ser vista, entendeu? Porque senão eles não têm informação para entregar. Tudo bem, uma coisa é PhD, informação sobre copyright, em texto evergreen, informação de tecnologia. Outra coisa é notícia. A notícia, cara, alguém tá publicando aquilo, assim, tem um serviço, o robô não vai lá, não tem um robô no meio da guerra da Ucrânia que está lá captando as informações, dando um ponto de vista, entrevistando agentes de Estado, não sei o quê. São várias... É toda uma mídia social global de produção de informação. E quem que vai pagar isso? Né? E ela precisa ser paga. Então, assim, eu acho que essa briga vai acontecer. E ela tem que acontecer porque a informação não se gera sozinha. E os caras não podem ganhar sozinho com isso. Então, vai ter. Não, mas... E num cenário, por exemplo, de... uma das grandes fontes do próprio Grok, né, do XAI, né, do Elon Musk, é o próprio Twitter, né, agora X. E boa parte das notícias são geradas lá, são geradas de maneira independente, descentralizada, sem necessidade de um grande veículo de mídia para fazer as coberturas. São pessoas que estão lá, estão filmando, estão gravando e às vezes não, sempre é muito mais rápido, inclusive, que um veículo tradicional. E a gente já viu isso acontecer em vários portais de notícias que às vezes estão muito na frente, por exemplo, desses grandes veículos. Você não acha que pode ter um consumo nesse sentido de ser conteúdos produzidos por pessoas direto, de mídias sociais, um X, né, o Twitter, Meta e assim por diante?
Sim e não, né? Porque, por exemplo, quando dá merda, você vai atrás de qual CNPJ? Do cara que publicou lá e fala, pô, eu resolvi tomar esse remédio aqui porque eu vi um vídeo do filho do Samidana me explicando que era um puta remédio pra crescer cabelo e eu fico com câncer no a credibilidade, rim. né? Você não pode dar o mesmo peso para qualquer pessoa, para qualquer veículo. Precisaria criar um índice de reputação. É uma história aí complicada e a justiça, pelo menos acho que a americana, vai decidir o entendimento e os outros países vão seguir, mas ninguém sabe. O que a gente viu, essa questão de propriedade intelectual, vários desses modelos estão arcando com multas pesadíssimas, né? Recentemente, a Anthropic teve pagar uma multa grande, fazer um acordo grande para essa questão de quebra dessa propriedade intelectual de informações, de conteúdos, etc., que esses modelos simplesmente entram nos sites e pegam tudo e não respeitam nada. Então, provavelmente vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido também para proteção das notícias, né? Vai ter. Essa briga aí vai ser grande, vai desenrolar, vai ter vários capítulos, porque tem o benefício do usuário, o benefício para o sistema, o benefício para a pessoa. Acho que a gente, como usuário, vai usando aqui e aproveitando, né? Mas eu vejo o drama dos veículos. É que eu acho que, assim, tem um lado do veículo de ter que buscar o seu caminho de se tornar... capaz de gerar receita independente do Google. O Google foi uma solução legal, mas ela não vai ser para sempre, né? Tudo muda. Antigamente tinha o jornal morreu. Tinha a revista morreu. Agora criaram o site está morrendo. Agora tem um buscador por LLM. Como será que ele vai monetizar? No começo dos sites também não existia esse modelo de Google Ads. Foi uma coisa que foi criada no meio do caminho. Então, os problemas vão aparecendo, as soluções vão aparecendo, as brigas vão acontecendo e o mundo vai evoluindo, não tem... E não adianta ficar brigando com a tecnologia que você vai perder. Você vai perder e... Tem que achar um caminho para você criar valor. Por que eu vou assinar o Rolling Stone, então? Tem a notícia de graça. Aqui na Jovem Pan mesmo tem esses debates. Tem a assinatura premium no portal. Pô, mas como é que a gente agrega valor para o cara querer assinar a assinatura premium? Tem conteúdo, às vezes a experiência. Às vezes uma experiência, uma exclusividade. Aí a criatividade do empreendedor para fazer o negócio virar. É um puta desafio. É isso aí. Bom, aliás, essa frase do Tuto aqui, acho que é um bom mote para a gente estar encerrando o nosso programa aqui, até porque a gente já está chegando no horário aqui também do canal do YouTube. Mas o que o Tuta comenta aqui, acho que é um ponto super importante de reflexão, que é, puxa, muita coisa vai mudar. Tudo vai mudar, provavelmente, né? A gente está citando aqui algumas indústrias, alguns mercados que já estão passando por essa grande transformação, mas certamente isso vai ser extrapolado para todos os outros mercados, todas as outras indústrias e a tua vida. E você pode ter certeza que vai. Então, você fazer esse exercício de tentar se antecipar e falar, puxa, qual a tendência? Para onde vai? Onde que eu faço possa ser substituído? O que eu posso fazer complementando isso? Como eu posso utilizar toda essa tecnologia para o meu proveito, para agregar mais valor ainda naquilo que eu ofereço e ter esse diferencial no mercado? Então, esses temas e essas reflexões são essenciais para você, independente se você é um executivo, se você é um líder de uma empresa, se você é um empresário, tratar sempre antenado nessas novidades, nessas oportunidades, nessas tendências, para você poder usar e estar na crista da onda ali, surfando essa onda e se beneficiando disso. É para isso que existe o Mirage, é por isso que a gente está aqui toda semana compartilhando essas notícias com você. Então, vamos às nossas considerações finais. Sami? Acho que o programa a gente foi para várias vertentes. A gente falou mais da IA, né, generativa, muito do alucinação. Acho que é um papo interessante, porque pega bastante. Feliz com o programa, assim, acho que espero que tenha agregado valor. Agradeço também a companhia e a audiência dos nossos espectadores. É isso, programa excelente hoje, pô, vários assuntos interessantes. Estou animado para o próximo, tem um monte de notícia de AI aí que tá difícil de acompanhar. É cada dia uma. Saudades do Gabas aqui no estúdio com a gente, apesar do programa ter fluído muito bem. Faz falta a sua presença aqui, então animado para sua volta, Gabas. Aproveita aí e volte logo. Não, voltarei logo, apesar que logo em seguida você está na China, então já vou te deixar avisando aqui que nós vamos gravar alguns programas direto da China. Estou indo para a China, estou indo para a Coreia. Aí, chinês, essa parte eu vou deixar os modelos de AI traduzir automático para quem quiser assistir. Já não precisamos mais disso, ainda bem. Já pensou ter que aprender chinês? É complicado.
Bom, mas é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês dois. Realmente é uma pena de não estar presente aí, mas em breve estou de volta por um tempinho, ainda que vou seguir meu ciclo de viagens aqui. Eu passo muito pouco tempo no Brasil, então estou sempre fora do Brasil viajando, negócios, estudos, etc. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado dos temas que a gente trouxe aqui, sempre nessa tendência de trazer para você coisas que vão impactar a sua vida, desde o seu dia a dia até futuro mesmo, como isso vai caminhar. A gente está muito feliz de estar fazendo esse programa. Gostamos muito de estar aqui nesse estudo, toda semana pesquisando, identificando o que tem de notícias novas, o que está acontecendo, o que de fato vai impactar. Não é um trabalho fácil, como vocês podem imaginar, porque é coisa pipocando todo instante de novidade. Então, fazer essa curadoria é algo que dá trabalho, mas a gente tem muito prazer de estar aqui sempre compartilhando com vocês, sempre um momento especial na nossa semana. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você, espero que você tenha curtido. Lembra de dar um like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, divulgar para as outras pessoas, porque assim a gente vai aumentando a nossa audiência, inclusive para você poder sugerir novos temas. Sempre tem ali uma oportunidade nos comentários no YouTube de estar comentando o que você gostaria que a gente falasse, algum convidado que você gostaria que a gente trouxesse. A gente está aqui para servir a vocês, trazendo o que tem de mais atualizado e com uma profundidade um pouco peculiar nossa dessas notícias todas que estão impactando o nosso dia a dia. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e até breve.